Minha irmã, meu irmão, venho te acolher nesta hora. Você que chega cansado, que trouxe no peito fadiga, promessa mão cumprida e sonhos miúdos meio escondidos. Não há condenação aqui. Há um convite para respirar, para entregar aquilo que pesa e para recomeçar com coragem. Se esta oração tocar o seu coração, peço que fique até o fim. Curta este momento com um gesto de atenção. Inscreva-se no canal se deseja receber mais orações assim e ative as notificações para que a alma encontre companhia nas próximas horas de silêncio e clamor. São Miguel Arcanjo, servo fiel do Altíssimo, eu me achego agora a ti e por teu intermédio elevo minha voz ao Senhor dos Exércitos. Em nome do Deus que vê o segredo do meu trabalho e o valor do meu esforço escondido, eu começo. Peço que me sejas auxílio e companhia, sempre submisso à vontade do Deus soberano. Que toda a proteção que me venha através de teu ministério seja reconhecida como palavra do céu e ação do Senhor, e não como poder que age por si só. Pai, eu confesso minhas noites de acomodação. Confesso as desculpas que tenho repetido como um manto fino que não aquece. Amanhã eu começo. Quando tiver tempo eu faço melhor. Já está bom assim. Confesso as sementes que deixei secar por medo, por preguiça ou por acreditar que não sou digno. Perdoa-me por ter confundido sobrevivência com chamado. Perdoa-me pela acomodação dos detalhes, pelas palavras que deixei de dizer, pelas mãos que não estendi. Eu trago cada uma destas coisas diante do teu trono e peço que a tua justiça e misericórdia as toquem. São Miguel, vem com tua espada que não é para vanglória, mas para dividir o que me prende do que me pertence. Se há cordas de medo, corta. Se há véus de dúvida, rasga. Se há muros de conformismo, derruba-os com a fúria compassiva que liberta. Não faço de ti fonte de salvação, mas peço que sejas sentinela que anuncia a presença do Senhor, que nos protege enquanto nos decidimos a caminhar. Dá-me discernimento para ver onde fui conivente com a mediocridade e coragem para tomar atitudes que honrem o Senhor. Sinto no meu peito um peso, uma pedra colocada pelos anos. Descrevo-o assim para que tu, arcanjo, e tu, Deus, o vejam. É uma sensação de ar preso, como se eu respirasse poeira antiga. Pai, insufla em mim um vento novo. Que o mesmo Espírito que sopra vida sobre as águas, sopre vida sobre o que eu deixei adormecer. Que eu sinta, agora, o vento passando pelos meus ombros, aliviando o incômodo, levando embora os pensamentos que me fazem parar. Que o vento leve também as palavras malditas que ouvi e traga palavras de verdade que confirmem meu lugar como servo. Por vezes, eu me escondi atrás da desculpa de que o serviço é pequeno demais para merecer ardor. Hoje, eu me comprometo, entregarei meu melhor nas miudezas. Quer seja varrer a cozinha, arrumar um documento, ouvir meu filho, escrever uma mensagem de consolo, fazer com alto padrão aquilo que me foi dado. Que eu faça, como pede a Escritura, tudo de coração, como ao Senhor e não aos homens. Coloco Colossenses como âncora no meu peito. Que cada ato seja uma oferta, mesmo quando não há plateia, mesmo quando ninguém vê. Porque sei que o céu vê, e a aprovação última não vem do aplauso humano, mas da alegria do Senhor sobre o esforço fiel. Há memórias que me visitam como sombras, portas que quase se abriram e eu não as empurrei, convites de coragem que recusei, promessas a mim mesmo que fiquei adiando. Eu entrego cada uma dessas memórias agora. São Miguel, coloca tua mão como escudo sobre essas lembranças. Que elas não me condenem, mas me ensinem. Ensina-me a lavar o prato com amor, a responder o telefonema com paciência, a escrever a carta que Deus colocou na minha alma. Ensina-me que fidelidade nas pequenas coisas é terreno fértil para grandes colheitas.
Venho pedir também pela cura das feridas que carrego. Não peço remédio mágico, reconheço que há tratamentos, conversas e passos práticos a dar. Mas peço consolo, brasas de esperança que possam cicatrizar o que foi rasgado. Quando a lembrança dói, traz-me a visão do Senhor aproximando-se, ungindo com óleo invisível, soprando calma sobre as áreas inflamadas do meu peito. Dá-me coragem para buscar ajuda humana quando necessário, um ombro amigo, um profissional que possa caminhar comigo. Não me deixes afogar na vergonha, mostra-me que pedir apoio é ato de coragem. Levanta em mim, Senhor, o guerreiro que dorme. Não o guerreiro de orgulho, mas aquele que se arma de humildade para cumprir o chamado. Que eu não viva mais no possível, acomodado com migalhas de promessa, vivendo apenas do que sobra. Eu declaro com voz fraca e com esperança que cresce. A partir de hoje, não mais aceitarei o bom o suficiente como destino. Quero plantar com diligência, regar com disciplina, esperar com paciência. Dá-me mãos que trabalham, olhos que veem oportunidades, pés que caminham rumo ao que foi confiado. São Miguel, venha comigo ao campo do meu cotidiano. Guarda-me das vozes que incentivam a desistência. Quando cochicharem que não vale a pena, dá-me um escudo, não para fechar o coração, mas para filtrar a mentira. Quando surgirem comparações que me encolham, lembra-me de que cada chamado é único. Dá-me a coragem de persistir no que Deus me deu, sem invejar colheitas alheias. E quando eu falhar, permite que eu me levante rápido, sem demora excessiva para me culpar. Ensina-me a arte da penitência que repara e da confissão que reconstrói. No silêncio, eu vejo imagens, uma pequena semente sendo colocada pela minha mão na terra úmida, gotas de água como promessas que eu rego diariamente, a luz do amanhecer que toca a folha de um trabalho que finalmente cresce. Que minha vida se torne terreno fértil, que meus atos sejam semente e não mero ruído. Ajuda-me a reconhecer que grandes mudanças começam por pequenos hábitos. Levantar cedo para orar, dedicar atenção a quem partilha a casa comigo, escolher excelência quando ninguém observa. Perdoa-me por vezes em que usei palavras duras para me proteger. Perdoa-me pelas oportunidades perdidas de trazer graça a quem me cerca. Dá-me lábios que falem verdade com ternura, mãos que sirvam sem esperar recompensa e olhos que enxerguem a necessidade. Faz com que minha fé seja visível em ações simples, porque a fé que não se traduz em amor prático é um sopro vazio. Que minha fé se manifeste em compromisso diário. Eu não peço uma trilha sem dor. Sei que o caminho reto exige provação. Peço, contudo, que me seja dada a resistência para permanecer no caminho. Quando a fadiga vier, lembre-me, não estou sozinho. Mesmo que eu tropece, há mãos que sustentam. São Miguel, coloca tuas asas como abrigo sobre os momentos de desânimo. Que eu sinta o aconchego que reafirma, levanta-te, segue. Dá-me a força para mudar hábitos, não por força vazia, mas por decisão renovada de honra ao Senhor. Senhor, confirma em mim o propósito. Declaro que não mais viverei pelo mínimo necessário. Eu escolho viver em propósito. E pergunto a Ti, em oração, concede-me olhos para ver onde plantar, pés para caminhar na direção certa, mãos para cuidar com zelo. Que meu serviço, por menor que pareça, seja dedicado a Ti. Coloca em meu coração a alegria serena de saber que cada gesto feito como ao Senhor tem valor eterno. Que eu encontre liberdade de comparações e alegria de fidelidade. São Miguel, mexe comigo onde é preciso. Se há armadilhas sutis de orgulho que se disfarçam de zelo, revela. Se há desejos de reconhecimento que me desviam, expõe. Que eu não confunda resultado humano com chamado divino.
Usa a tua espada não para destruir minha dignidade, mas para cortar o que impede meu crescimento. E quando eu estiver tentado a desistir por medo, segura minha mão e puxa-me para a frente. Dou agora um compromisso verbal diante do céu. Não mais aceitarei a mediocridade que seduz. A partir deste momento, eu me comprometo a fazer o melhor em cada tarefa que me for confiada. Não prometo perfeição, mas prometo esforço renovado. Não prometo ausência de falhas, mas prometo reabilitar-me com prontidão. Que esta promessa seja testemunhada pelo anjo guardião e aceita pelo meu Senhor. Enquanto assino este pacto interior, peço pela minha família, pelos que convivem comigo, pelos que dependem do meu exemplo. Que a mudança em mim reverbere, não por orgulho, mas por testemunho de graça. Proteja-os com o escudo que é o teu cuidado. E quando os dias forem secos, lembra-me que a fidelidade no regar é que produz colheita. Dá-me perseverança para regar, mesmo quando a brotação ainda é tímida. Agora, Senhor, eu ergo um canto de gratidão. Agradeço pelas pequenas vitórias que já aconteceram, pela porta que se abriu uma vez, pelo gesto de alguém que acreditou em mim, pelo alimento na mesa, pela respiração que me possibilita seguir. Que a gratidão seja combustível para a jornada. Que eu nunca minimize o que já foi conquistado, mas que também não me acomode nele. Eu entrego este momento nas tuas mãos, São Miguel, e por teu auxílio, ao próprio Senhor. Que toda intervenção celestial seja sempre manifestação da vontade divina de restaurar, libertar e conduzir ao propósito. Que eu saiba discernir entre vozes, que eu obedeça ao mandado do alto e que minhas decisões nasçam de intimidade com Deus. Com voz mais firme agora, eu declaro: eu não mais viverei no possível. Eu me lanço ao que foi confiado. Eu rego as sementes. Eu visto a armadura da disciplina. Eu tomo o escudo da fé. Eu empunho a espada do discernimento, não para ferir, mas para separar o que atrasa. Eu me disponho ao trabalho fiel, aceitando a costura paciente das pequenas tarefas que fazem a grande obra. Pai, sela em mim esta decisão, dá testemunho no meu íntimo e confirma pelo teu Espírito. Quando o inimigo vier tentar me apagar, lembra-me desta hora, deste compromisso, que eu possa dizer: Senhor, eu decidi e tu me sustentaste. Não prometo caminho sem luta, mas peço garantia de presença. Que a tua presença seja suficiente para cada passo. Bênção final. Eu sou filho, eu sou chamada, eu sou serviço. Não me escondo mais no que é fácil. Levanto com coragem renovada, protegido pelo Senhor e assistido pelo teu ministério, São Miguel. Que a paz que excede todo entendimento guarde meu coração e minhas escolhas. Que a chama do propósito arda sem consumir a ternura. Que a disciplina não apague a alegria. Amém. Se esta oração tocou seu coração, deixe um like para que mais pessoas encontrem conforto. Inscreva-se se queres caminhar conosco em novas orações e ative o sininho para ser avisado quando nos reunirmos novamente. Muito obrigado por cuidar da sua alma neste momento. Que a paz e a força que pedimos permaneçam com você. Ele permaneceu sentado por mais alguns instantes, as mãos ainda aquecidas pela oração, como se as palavras tivessem deixado um calor novo sob a pele. Lá fora, a rua retomava seu rumor habitual. Passos apressados, o som distante de portas se fechando, uma porta de ferro rangendo. Dentro daquele pequeno espaço, porém, havia silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de uma promessa que pesava como compromisso de verdade. Ergueu-se com cuidado, como quem não quer quebrar a frágil aliança que acabara de firmar. Pegou o caderno em que, vezes antes, rabiscara sonhos que não ousava nomear. Hoje, sem pressa, abriu numa página em branco e escreveu à margem: Pequenas fidelidades. A letra por um instante tremia, depois foi ficando firme. Anotou coisas simples: levantar 15 minutos antes, atender com paciência quem pedisse ajuda, terminar aquilo que começasse,
Não enterrar talentos por medo do julgamento. Agradecer quando a porta abrisse, mesmo que pequena fosse a entrada. Saiu para a rua com passos decididos, não altidos. A cidade não sabia da promessa feita. A cidade apenas seguia. Encontrou vizinhos, trocou sorrisos, recebeu um bom dia dito com descuido. Viu naquela indiferença uma chance. Segurou a palavra que queria dizer, aquela crítica fácil, e ofereceu antes um elogio sincero. Havia poder na escolha de não revidar, pensou. Havia também trabalho no silêncio que decide construir, tijolo sobre tijolo. O primeiro teste veio em forma de pressa. Um atraso no transporte, um cliente que exigia demais, uma cobrança inesperada. O velho impulso de cortar caminho, de prometer além do que podia, de inflar o próprio ego para parecer maior do que era, sussurrou com voz conhecida. Ele sentiu a tentação, cumprir pelo mínimo, maquiar esforços. Lembrou-se então da espada que havia invocado na oração. Não uma lâmina para ferir, mas para separar o que era útil daquilo que o detinha. Respirou fundo, fez o que estava ao seu alcance com capricho e mensurou as palavras que saíam. Foi suficiente para não se perder. No trabalho, a mudança não fez barulho. Ninguém proclamou sua nova resolução, mas pequenas coisas mudaram. Devolveu uma ligação que há dias deixara em silêncio. Corrigiu um erro no relatório sem procurar reconhecimento. Ofereceu-se para tomar uma tarefa simples, repetitiva, que ninguém queria. Fez tudo com atenção. Os gestos repetidos foram criando um ritmo. Cada ação fiel, por menor que fosse, parecia costurar-lhe o caráter. À tarde, uma notícia trouxe certa dureza ao seu peito. Um amigo antigo, com quem sonhara empreender, preferira outro caminho. Era um golpe de expectativa que feria de leve, lembrando que nem toda porta que se abre o faz do jeito que imaginamos. No passado, aquilo teria sido motivo para desistir. Hoje, porém, lembrou a oração que afirmara não viver pelo possível apenas. Respirou, permitiu sentir a frustração e devolveu-a em forma de pergunta. O que posso plantar hoje, ainda aqui, com as mãos que tenho? Plantou então. Respondeu a um e-mail há muito ignorado. Escreveu 2 linhas encorajadoras para a irmã que passava por luta. Tornou a ligar para a mãe apenas para ouvir sua voz. O plantio, percebeu, nem sempre exige grandes terras. Às vezes, dá-se em campos miúdos, ao lado da casinha. E todo regador fiel traz alguma brotação. Ao cair da tarde, passou por um mercado e viu crianças brincando com simplicidade. Um menino deixou cair sua bola bem diante dele. O impulso automático seria não interromper a pressa. Parou, pegou a bola, devolveu-a com um aceno e um sorriso. O gesto foi curto, mas deixou uma marca. A criança sorriu de volta com uma confiança que parecia ecoar na lembrança do homem. Era um lembrete concreto de que a disciplina que se assume reverbera em outros corações. Ao voltar para casa, a saudade da promessa apertou de novo. Sentou-se à mesa, acendeu uma lâmpada de mesa e abriu o caderno. Escreveu aquilo que aprendera no dia. A fidelidade se ensaia em pequenos atos. O orgulho se disfarça de zelo. Verificar intenções é trabalho diário. Riscou com caneta e, ao final da página, fez um plano de passos para a semana. Não metas grandiosas, mas hábitos que sustentassem o propósito. Orar pela manhã por 5 minutos, chamar alguém da família uma vez por dia, concluir uma tarefa profissional sem adiar. Antes de dormir, não fez promessas melodramáticas. Em vez disso, bendisse as pequenas vitórias do dia. A palavra gentil dispensada, o trabalho bem feito, a paciência que venceu a irritação. Pediu novamente proteção, não para remover as dificuldades, mas para receber força no cumprimento do dever diário. A segurança que sentiu não surgiu de um aplauso, mas da consciência tranquila de ter plantado algo real naquele dia. Os dias seguintes trouxeram repetições e desafios, uma dívida a resolver, acordos a cumprir, tardes de desalento quando a brotação parecia tímida.
Cada manhã recomeçava o exercício da decisão, e pouco a pouco as outras pessoas começaram a notar diferenças não espetaculares, mas firmes. Um colega mencionou casualmente que ele estava mais presente. A mãe comentou que a voz parecia mais serena. Esses comentários não eram o objetivo, era apenas confirmação de que a disciplina gera ressonância além do próprio peito. Numa tarde chuvosa, ao caminhar entre guarda-chuvas, lembrou-se da imagem da armadura que invocara. Não como algo que o faria invulnerável, mas como ferramenta para permanecer no posto. Percebeu que o combate mais difícil não era externo, travava-se contra atitudes interiores. O medo que tenta encolher o coração, a vaidade que quer reconhecimento imediato, a pressa que rouba a beleza do fazer bem feito. Reaprendeu novamente a escolher. Uma semana depois, algo simples e concreto que vinha adiando apareceu. Um projeto pequeno que poderia abrir uma porta, se cultivado. Antes, teria postergado por medo da reprovação. Agora, com a disciplina ensaiada, dedicou uma série de tardes ao trabalho devagar, com carinho. Entregou-o sem alarde. Não recebeu troféu, mas recebeu algo mais duradouro. O aprendizado de que a obediência cotidiana constrói credibilidade. Naquele processo, São Miguel deixava de ser somente imagem invocada numa oração, tornava-se símbolo de discernimento e coragem prática. Não que uma espada de metal aparecesse, mas a capacidade de cortar padrões improdutivos e de proteger o próprio tempo mostrou-se tanto militar quanto pastoral. Cortar para abrir espaço ao que cresce. E às vezes, naquele corte, havia dor, porque renunciar ao atalho é cortar um conforto antigo. Ao fechar mais uma página do caderno, ele sorriu com humildade. Nada milagroso havia acontecido, e era exatamente isso que lhe dava paz. A mudança não veio como trombeta, mas como persistência. Era a sutileza das pequenas escolhas a tecer um novo tecido de vida. O compromisso firmado naquela oração começava a frutificar em hábitos que, dia após dia, transformavam não só sua rotina, mas a maneira de olhar para as pessoas e para os próprios erros. Houve, claro, quedas. Houve semanas em que sucumbiu a velhos padrões e teve que pedir perdão, a si mesmo e a quem havia magoado. Pediu com honestidade, reconstruiu o gesto quebrado e recomeçou. Aprendera que a promessa não é escudo contra falhas, mas aliança que chama ao reparo imediato. E em cada reparo, um fio novo era costurado. No fim de mais um dia, enquanto o mundo lá fora aquietava-se, ele fechou o caderno e deixou que a gratidão aquecesse o sono. Não por ser perfeito, mas por ter decidido levantar-se. A promessa seguia viva, o caminho, ainda composto de pequenos atos, continuava ali para ser trilhado. Na manhã seguinte, a rotina voltou a lhe dar forma antes que o dia pedisse dono. Levantou-se ainda com a penumbra azul da cidade, pôs água no bule e deixou que o vapor enchesse a cozinha. A oração rápida, os 5 minutos que haviam virado hábito, veio sem esforço, uma respiração que alinhava o peito ao trabalho que viria. No caderno, um bilhete curto. Qualidade primeiro, tempo como limite, não como desculpa. Ao chegar ao escritório, o ar estava tenso. Havia uma proposta urgente na mesa. Um cliente grande pedia alterações imediatas num serviço já fechado. O dinheiro e a visibilidade eram tentadores, o prazo apertado. Reuniram-se na sala pequena, a luz fria refletindo no vidro da mesa. O gerente, com o rosto cansado, falou sem rodeios. Se entregarmos agora, ganhamos o contrato e a margem. Se dissermos que não dá, perdemos o cliente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele observou os rostos dos colegas, o canto da boca daquele que sempre buscava atalhos. Uma lembrança veio clara, a imagem da armadura, não para brilhar, mas para manter a posição. Pensou nos pequenos passos que vinha cumprindo, orações curtas, ligações à família, tarefas concluídas com cuidado, e sentiu a resistência que não era teimosia, mas fidelidade ao ofício. Podemos negociar o escopo, propôs ele, firme, mas sereno.
entregar a etapa que garante funcionamento e agendar a melhoria para o ciclo seguinte. Assim preservamos a qualidade e damos algo real hoje. Houve quem torcesse o nariz. O atalho era mais fácil. Um dos colegas, voz baixa, advertiu: cliente grande não costuma aceitar plano B. Se recuarmos, arriscamos mais do que parece. Ele ouviu, reconheceu o risco, mas não vacilou. Expôs os pontos com clareza, riscos técnicos, desgaste da equipe, promessa que seria melhor cumprir depois, mas bem feita. Não foi dramático, falou com a calma de quem já havia treinado obedecer ao que é certo em pequenas coisas. O gerente suspirou, contas correndo pela testa, e escolheu confiar. Mandaram ao cliente a proposta readequada. A resposta demorou e veio seca. Agradecimento e decisão por outro fornecedor. Houve uma sensação imediata de fracasso entre alguns, mas ao olhar para os rostos ao redor, notou algo diferente. Olhos que encontravam os seus com um novo respeito. Não o tipo de respeito que enaltece, mas o que se instala quando alguém decide ser fiel diante da tentação. Na caminhada de volta, a chuva fina redobrava. Ele apertou o capuz e lembrou-se das semanas de reaprendizado, as quedas admitidas, os pedidos de perdão, a reconstrução. A perda do contrato doeu, claro. Dinheiro e possibilidades haviam sido arremessados para outro lado. Mas no peito havia uma paz que não precisava de validação exterior. A fidelidade exercida nas pequenas coisas preservara algo mais valioso, a coerência do caráter. Em casa, encontrou a mãe preparando chá. Ela sorriu sem excessos, acostumada às oscilações da vida dos filhos. Ele contou sem melodrama o que havia acontecido. Ela ouviu, enlaçou a mão dele e disse: "Você fez o que seu avô dizia, melhor perder um negócio do que perder a alma." Não sei se era isso mesmo, mas soa bem. Riram com leveza e ele sentiu que a presença dela era um alívio simples e eficaz. Antes de dormir, abriu o caderno e escreveu outra linha curta. Coragem, escolha hoje, não amanhã. Anotou também um lembrete de cuidados práticos, retomar comunicação com aqueles colegas que haviam mostrado dúvida, oferecer apoio e manter o hábito de falar com a família. Na semana seguinte, nem tudo foi suave. Houveram reuniões tensas, planilhas reordenadas, clientes escassos que preferiam preços mais baixos. Mas, em pequenos gestos, a semente crescia. Um colega agradeceu por ter impedido um trabalho mal feito. Um fornecedor reconheceu a consistência do trato. Um cliente menor, diante da honestidade, recomendou-os a outro contato. As vitórias vinham sem trombetas, mas com tráfego constante. Numa tarde, ao arrumar papéis, reparou numa planta no parapeito da janela. Uma muda que havia ganhado, esquecida. Havia ali um broto minúsculo, verde e insistente. Ele sorriu, pois reconheceu o símbolo. Aquilo que se cuida cresce devagar, exige água diária, não aplausos. Fechou o caderno com calma e, pela primeira vez em muitos meses, sentiu que a promessa que fizera naquela noite de oração caminhava sem pressa, com a paciência das estações. Ainda havia estrada à frente, decisões para manter e pessoas a alcançar, mas o hábito já fazia companhia à esperança. Os meses que se seguiram tiveram o ritmo de quem aprende a subir um morro devagar. Esforço constante, respiração medida, olhos no caminho. As vitórias chegaram sem festas, um cliente satisfeito aqui, um pagamento regular ali. E também vieram tropeços, prazos apertados, mal entendidos com fornecedores, a conta que apareceu menor do que havia sido prevista. Numa tarde, ao arrumar papéis, reparou numa planta no parapeito da janela. Uma muda que havia ganhado, esquecida. Havia ali um broto minúsculo, verde e insistente. Ele sorriu, pois reconheceu o símbolo. Aquilo que se cuida cresce devagar, exige água diária, não aplausos. Fechou o caderno com calma e, pela primeira vez em muitos meses, sentiu que a promessa que fizera naquela noite de oração caminhava sem pressa, com a paciência das estações. Ainda havia estrada à frente, decisões para manter e pessoas a alcançar. Mas o hábito já fazia companhia à esperança.
Os meses que se seguiram tiveram o ritmo de quem aprende a subir um morro devagar. Esforço constante, respiração medida, olhos no caminho. As vitórias chegaram sem festas, um cliente satisfeito aqui, um pagamento regular ali. E também vieram tropeços, prazos apertados, mal entendidos com fornecedores, a conta que apareceu menor do que havia sido prevista. Cada desafio exigia recalcular prioridades, mas agora ele fazia isso com um método que não dependia de impulso. No escritório, a mudança era perceptível em pequenas coisas. Reuniões começavam no horário combinado, porque alguém havia assumido o hábito de chegar cedo e arrumar a sala. As entregas vinham com checklists visíveis, não mais com promessas vagas. O colega que antes buscava atalhos passou a perguntar sobre os critérios de teste e a anotar procedimentos. Não foi uma transformação instantânea, houve resistência, algumas discussões acaloradas, a velha pressa espreitando sempre que o cliente apertava. Mas o tom da equipe foi mudando. Surgiu um respeito por padrões que não era só medo de falhar, mas um orgulho silencioso de fazer bem feito. Certo dia, o gerente chamou-o para conversar na mesma sala pequena onde semanas antes tinha pesado a possibilidade de ceder. Entrou com uma pasta nas mãos e um pequeno sorriso contido. Temos ouvido um bom feedback, disse. Não só do cliente que nos substituiu, mas de outros que receberam recomendações. Alguém falou do cuidado com os processos. A nossa carteira estabilizou um pouco. Ele sentiu um alívio leve, mas manteve a calma. E onde você se enxerga nisso? Perguntou o gerente, direto. Pausou. Pensou nos meses de sono interrompido por preocupação, nas conversas com a mãe, no caderno onde rabiscava frases curtas que viravam direção. Não buscava crédito, mas via ali uma abertura para multiplicar o que aprendera. Posso ajudar a formalizar o processo, respondeu. Treinar a equipe em etapas, criar revisões técnicas definitivas antes da entrega. Não para colocar barreiras, mas para evitar que voltemos a prometer o que não podemos cumprir. O gerente estudou a expressão dele, depois assentiu. Façamos isso. E a propósito, estou recomendando você para coordenar esse novo padrão. Será um projeto. Não é uma promoção de título, mas é visibilidade. Aceitou com uma mistura de surpresa e gratidão. Não era apenas a possibilidade de melhorar a operação, era a chance de multiplicar uma disciplina que para ele começara como um compromisso íntimo. Propôs também envolver o colega que antes buscava atalhos, não para puni-lo, mas para que assumisse a responsabilidade por partes do processo. O gerente concordou. No primeiro dia do projeto, reuniu a equipe e falou sem rodeios. O nosso desafio não é provar aos outros que somos capazes, é provar para nós mesmos que podemos ser fiéis ao que prometemos, disse. Quem quiser participar, venha com vontade de aprender e de ensinar. Mais de uma voz falou depois, hesitante e verdadeira. O colega de voz baixa falou por último, com as mãos torcendo o copo de café. Eu errei antes. Achei que a pressa resolveria e que ninguém notaria. Quero aprender a fazer diferente. Ele sorriu, sem julgamento. Aquele pedido de responsabilidade foi mais do que um pedido de desculpas. Seria o começo de um novo pacto entre eles. Fora do trabalho, a vida seguia em suas rotinas simples. A planta do parapeito crescia, ganhando novas folhas que brilhavam nas manhãs nubladas. A mãe telefonava com menor frequência, de preocupação e maior de curiosidade. Pedia notícias dos projetos, comentava receitas, mandava avisos sobre o tempo. Amigos antigos voltavam a aparecer, alguns apenas para contar uma novidade, outros para perguntar como ele suportara a decisão de perder o contrato. Respondia com honestidade, reconhecendo o vazio que o dinheiro havia deixado e a plenitude que a coerência despertara. Houve uma tarde em que recebeu um e-mail inesperado de um cliente menor, aquele que vira em prova da sua honestidade meses antes. Estava convidando a empresa para analisar um projeto piloto de menor escala, com uma cláusula que valorizava entrega e estabilidade mais do que redução de preço. Era exatamente o tipo de trabalho que casava com o novo padrão que começavam a implantar. Na reunião de apresentação, falou com a mesma serenidade que o distinguira desde o começo.
Explicou como dividir as etapas, como conduzir testes, como comunicar atrasos. O cliente ouviu atentamente, não com euforia, mas com respeito profissional. Ao final, apertaram as mãos e marcaram o início. Não era um contrato que mudaria a vida em um dia, mas foi um ponto de confirmação. O caminho que escolhera gerava frutos tangíveis. A equipe trabalhou com zelo. O colega que antes buscava atalhos foi um dos que mais se dedicou às revisões. Houve noites longas, sim, mas acompanhadas de diálogos de aprendizado e cafés partilhados. O trabalho saiu conforme combinado, com alguns ajustes finos feitos em conjunto, e o cliente deu um retorno favorável. De volta à casa naquela semana, encontrou a mãe colocando 2 xícaras na mesa. "Conta", disse ela, sem pressa, "como foi?" Ele contou, não com pompa, mas com a calma de quem sabia o valor de cada palavra. Ela sorriu, olhos brilhando de um orgulho leve. "Seu avô teria ficado feliz", murmurou ela. Ele dizia que a honestidade chegava aprendendo a reatar os fios que a vida desfaz. Você reatou. Antes de dormir, abriu o caderno. Escreveu uma linha curta, como costumava. Reatar, passo a passo. Embaixo, desenhou com um traço simples 2 folhas da planta no parapeito. A imagem parecia captar o que as palavras não alcançavam. Os meses seguintes confirmaram uma lição antiga. Fidelidade é acumulativa. Não resolvia todos os problemas de uma vez, mas reduzia a velocidade das ondas que costumavam arrastar decisões impensadas. Quando surgia uma tentação, vinha à mente aquela frase do caderno: "Coragem, escolha hoje, não amanhã." Era um lembrete prático, nada dramático, e funcionava. Certa manhã, já no outono, o gerente anunciou que a empresa fora convidada a apresentar seus processos em uma pequena feira local sobre qualidade. Não havia grandes patrocinadores, apenas uma oportunidade de mostrar o que vinham fazendo. Propuseram que ele fosse representar o time. Hesitou por um instante. Não gostava muito de brilho, mas viu ali uma chance de semear o princípio que aprendera. A coerência que se comprova em atos, não em discursos. No dia da feira, subiu ao pequeno palco com a calma de quem preferia mostrar resultados. Falou de checklists, de revisões, de comunicação clara com o cliente. Contou, sem delongas, sobre o caso do contrato perdido e as consequências que isso lhes trouxera. Não usou a perda como nota de drama, apresentou-a como estudo de caso. Havia um público atento, proprietários de pequenos negócios, técnicos e jovens profissionais. Ao final, um homem se aproximou e apertou-lhe a mão. "Gostei da sua coragem", disse. "Precisamos de alguém assim para auditar um projeto comunitário. Não posso pagar muito, mas é trabalho de valor. Quem se importa com o que faz, muda o lugar onde trabalha." O convite foi modesto, mas veio com a promessa de impacto. A proposta o fez pensar no que realmente procurava. Não era o prêmio, era a possibilidade de multiplicar um modo de atuar. Aceitou. Com o tempo, os atos que antes pareciam desertos foram formando um jardim. A planta no parapeito agora ocupava boa parte do vaso, com caules firmes e folhas novas surgindo. Ele gostava de cuidar dela antes de sair para o trabalho, passando a mão no vaso, conferindo a terra. Era um gesto pequeno, quase ritual. A presença da vida verde trazia um tipo de testemunho cotidiano. Cuidado gera crescimento. Numa noite tranquila, já quase no fim do ano, sentou-se à mesa, abriu o caderno e volta e meia relia aquelas primeiras anotações, cheias de medo e vontade. Escreveu uma nova linha finalmente. Fidelidade rende raízes. Embaixo, desenhou a planta já maior, com 3 folhas novas. Antes de apagar a luz, fechou os olhos por alguns minutos e fez uma oração curta. Não uma súplica por resultados grandiosos, mas um agradecimento por forças dadas nas pequenas decisões. Pediu também humildemente por sabedoria para manter o caminho, sabendo que fidelidade não é um ponto de chegada, mas um exercício diário. A última imagem daquela noite ficou com ele, a luz amena sobre a folha mais nova, vibrante contra a janela.
Não era alarde, era a prova calma de que algo cultivado com cuidado floresce no seu próprio tempo. E ao lado, o caderno aberto, pronto para a próxima linha.